A atmosfera é densa, quase palpável, enquanto me aproximo do que um dia foi o Hospital do Vale. Sou um historiador com um gosto insaciável por mistérios e o meu próximo projeto me leva a este hospital abandonado, localizado em uma cidade fantasma no interior do Rio Grande do Sul. O hospital, inaugurado na década de 1940, encerrou suas atividades abruptamente após uma série de mortes inexplicáveis e rumores sombrios sobre experimentos não autorizados. Chego ao local ao entardecer, quando o céu está carregado com nuvens pesadas e escuras que parecem se aproximar cada vez mais, como se quisessem engolir o mundo. A visão do hospital é de um pesadelo em ruínas. A estrutura está coberta por um manto espesso de musgo, e o tempo a tornou um monumento de deterioração. As janelas estão seladas com tábuas, e uma camada de sujeira obscurece o que restou dos vidros. O vento, que uiva entre as paredes desmoronadas, produz um som que se assemelha a lamentos distantes, quase como se o próprio prédio estivesse chorando por seu passado sombrio. O silêncio é opressor, interrompido apenas pelo sussurro do vento, que parece carregar consigo ecos de histórias não contadas. Este projeto representa uma oportunidade crucial para descobrir os segredos que o Hospital do Vale esconde e, ao mesmo tempo, dar um novo impulso à minha carreira, que tem enfrentado uma sequência de fracassos. Os rumores que cercam o hospital são tão perturbadores quanto intrigantes. Há histórias de práticas médicas horrendas e entidades sobrenaturais que podem ter sido despertadas pelos experimentos que ali ocorreram. Estou determinado a enfrentar o que quer que esteja escondido entre aquelas paredes antigas e a revelar a verdade que ficou enterrada por décadas. Minha esperança é que minhas descobertas possam não apenas trazer à luz o que realmente aconteceu, mas também revitalizar minha carreira, apagando os erros do passado. Antes de adentrar o Hospital do Vale, decido parar em uma pequena vila próxima para obter algumas informações. A vila é quase tão abandonada quanto o hospital, com casas caídas e ruas vazias. Os poucos moradores que ainda permanecem aqui olham para mim com uma mistura de medo e desdém ao ouvir o nome do hospital. Uma senhora idosa, com olhos profundos e inquietantes, aproxima-se de mim. Sua expressão é de uma preocupação genuína e sua voz tremula quando me adverte: não vá lá. Os gritos ainda ecoam pelos corredores e os sussurros nunca param. Muitos que entraram lá saíram com a mente fragmentada. O lugar é amaldiçoado. Ela fala com tanta convicção que o ar parece esfriar ao seu redor. Ignoro seus avisos, atribuindo suas palavras a superstições locais, e com uma sensação de desafio, sigo em frente com minha investigação. Chego ao hospital e, ao cruzar a entrada principal, sou imediatamente envolvido por uma atmosfera densa e opressiva. O saguão principal é um lugar de desolação e tristeza palpável. O ambiente parece absorver a luz, tornando tudo ainda mais sombrio e assustador. À medida que a noite avança, começo a organizar meu equipamento, mas logo percebo que algo está errado. Sons estranhos começam a se manifestar ao meu redor, um tilintar metálico, como se instrumentos médicos há muito abandonados estivessem sendo movidos, e o eco de passos que não consigo identificar. As sombras nas paredes parecem ganhar vida, alongando-se e contorcendo-se em formas grotescas que se movem como se estivessem me observando. A sensação de estar sendo vigiado se intensifica a cada momento, e uma presença invisível parece se aproximar, carregando consigo uma aura de desespero e terror. No dia seguinte, minha determinação para entender os segredos do Hospital do Vale me leva a explorar suas áreas mais antigas e esquecidas. Cada sala revela um passado sombrio e perturbador, móveis quebrados e abandonados, equipamentos médicos cobertos por uma camada espessa de poeira e ferrugem, e um silêncio que parece absorver qualquer som. Em uma parte particularmente desolada do hospital, encontro uma escada antiga, escondida atrás de uma porta de ferro enferrujada. A porta parece resistir ao tempo e à deterioração, mas consigo forçá-la a abrir com um esforço considerável. Desço cuidadosamente pelos degraus rangentes e chego a um subsolo que estava há muito tempo fora dos registros. O subterrâneo revela um laboratório secreto, enterrado sob décadas de negligência. Frascos quebrados e poeirentos estão espalhados por mesas enferrujadas, e anotações amareladas estão empilhadas em desordem. Máquinas antigas, que parecem ter sido usadas para experimentos terríveis, estão dispostas em um arranjo macabro. O ar é pesado e parece carregar uma sensação de pavor reprimido.
Entre os documentos espalhados pelo laboratório, encontro um diário de um antigo médico do hospital. As páginas do diário revelam um lado sombrio da história do hospital e experimentos cruéis realizados com pacientes, utilizando técnicas para manipular a mente humana. As descrições são perturbadoras, falando de procedimentos que induziam visões horríveis e de um sofrimento psicológico inimaginável. À medida que leio, as anotações se tornam cada vez mais desesperadas. O médico menciona um vórtice que foi aberto durante os experimentos. A descrição é vaga, mas sugere uma conexão com forças além da compreensão humana. As últimas páginas são uma mistura caótica de rabiscos frenéticos e avisos desesperados sobre o perigo iminente que o vórtice representa. Sinto um frio cortante percorrer minha espinha e, ao olhar ao meu redor, percebo que o ambiente do laboratório está se tornando cada vez mais opressivo. As sombras parecem se alongar e se retorcer, como se estivessem ganhando vida própria e se aproximando de mim. O ar fica denso e pesado, e a sensação de estar sendo observado intensifica-se, como se o próprio vórtice estivesse tentando me atrair para dentro de sua escuridão. À medida que a noite avança, a sensação de pânico se torna opressiva. Cada tentativa de subir de volta para o andar principal do hospital parece ser em vão. Os corredores do hospital se distorcem diante dos meus olhos, contorcendo-se e mudando como se tivessem vida própria. O que antes era um caminho familiar agora se transforma em um labirinto de corredores intermináveis e portas que levam a lugares desconhecidos. O som dos aparelhos médicos que há muito estavam parados começa a se misturar com murmúrios incoerentes e gritos distantes que reverberam pelas paredes. As luzes de emergência piscam intermitentemente, lançando uma luz fantasmagórica que faz as sombras parecerem ainda mais ameaçadoras. As figuras nas paredes se esticam e se moldam em formas grotescas, movendo-se na minha direção como se fossem predadores. A sensação de ser observado e de estar preso em um pesadelo se intensifica a cada momento, enquanto o hospital parece brincar com minha sanidade e tentar me aprisionar em seus corredores distorcidos. No auge do desespero, começo a entender a verdade por trás dos experimentos realizados no subsolo. Descubro que as técnicas usadas para manipular a mente humana não eram apenas cruéis, mas também estavam abrindo um portal para uma dimensão paralela. As entidades que foram convocadas durante esses experimentos não partiram. Elas permaneceram no hospital, seu poder maligno alimentado pela dor e pelo sofrimento dos pacientes e funcionários que ficaram presos ali. Essas entidades agora habitam o hospital, seus espíritos se escondendo nas sombras e tentando atrair novas vítimas para se tornarem parte de sua existência torturante. Cada sombra que se move em minha direção é uma dessas entidades, desesperadas para capturar e consumir minha alma, adicionando-a à sua coleção eterna de horrores. O ambiente ao meu redor se torna cada vez mais opressor e ameaçador, enquanto a realidade se distorce e as linhas entre o que é real e o que é imaginário se tornam indistinguíveis. Mudar incessantemente para me manter preso. Cada passo é um desafio, enquanto portas se fecham sozinhas e o som dos gritos e murmúrios se intensifica, misturando-se em um coro ensurdecedor de desespero. O ar é pesado e opressor, e meu coração dispara descontroladamente enquanto tento encontrar uma saída. Finalmente, avisto uma janela que leva ao exterior, como uma luz de esperança em meio à escuridão. Sem pensar, corro em direção a ela e dou um golpe poderoso no vidro, quebrando-o com um estrondo. Começo a sair, sentindo o ar fresco e a promessa de liberdade, mas uma força invisível e implacável me puxa de volta para dentro do hospital. É como se o próprio edifício estivesse lutando para me manter preso, e a sensação de estar sendo observado é esmagadora. Os gritos distantes continuam a ecoar em minha mente, um lembrete constante do horror que ainda me persegue. Com minhas últimas forças, consigo finalmente sair e caio na terra fria do lado de fora, exausto e tremendo. Olho para trás e vejo o hospital iluminado por uma luz sobrenatural e inumana, com figuras sombrias se movendo nas janelas e equipamentos médicos operando sozinhos, como se estivessem vivos. A sensação de alívio é breve e ilusória. Mesmo fora, sinto a influência do hospital sobre mim, como se ele tivesse deixado uma marca indelével e maldita em minha alma. O Hospital do Vale continua a ser uma armadilha mortal para aqueles que se aventuram em seus segredos esquecidos, um lugar onde o tempo e a realidade se distorcem de maneira aterrorizante e onde os ecos do passado mantêm os intrusos presos em um pesadelo eterno.
Minha história serve como um aviso sombrio: vá a lugares que carregam horrores tão profundos e perturbadores que é melhor deixá-los enterrados. Aqueles que ousam desenterrá-los podem se tornar parte dos pesadelos eternos que assombram o local, marcados para sempre pela escuridão que lá habita.